de sushi, de pizza, de carne. E eu olho e eu falo, eu não preciso sair daqui passando mal. Perfeito. Eu não preciso comer até estourar. Eu tenho controle sobre mim. E ser homem não é sair na porrada. Fala pessoal, tudo bem? Aqui nós estamos iniciando mais um Pontes Podcast. E hoje é um dia muito especial, né? Eu já falei em alguns podcasts aí passado, mas eu tenho uma frase que sempre está na minha mente, que diz assim, que a oportunidade é uma mulher careca com franja na frente. Cara, depois que passou você não consegue pegar. E nós estamos numa semana aí de uma imersão gigantesca e eu aproveitei para trazer aqui um irmão, um parceiro, um amigo, um cara que sempre me recebeu muito bem em Campo Grande, de braços abertos nas imersões, nas celebrações que nós vamos lá. E hoje eu tenho a oportunidade de receber ele aqui em casa, no meu estúdio, no nosso estúdio. Então, seja bem-vindo, meu irmão Rodrigo. Ele é educador físico, é pai, é casado com a Kelly, tem um projeto chamado Pastor Maromba, que nós vamos falar aí mais pra frente. E também tem um método aí gigantesco. Seja bem-vindo, meu irmão. A casa é sua. Tamo juntos. Aqui, meu irmão, para quem está nos acompanhando, né, já sabe, aqui nós falamos sobre masculinidade, paternidade, criação de filhos, sobre o posicionamento do homem. Então, termina de se apresentar aí para a gente começar a bater esse papo. Primeiro é um prazer estar com vocês aqui, né? Com a galera que está por trás aí da câmera, com você que está aí assistindo, com você que já tivemos a oportunidade de compartilhar algumas histórias como líderes, né, e enfim. Então é um prazer estar com vocês. Meu nome é Rodrigo, como você já falou, vim de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, pai do Pedro, do Tiago, da Joana, e transformado pelo Evangelho, por Jesus, né, apaixonado por Cristo, e também por transformar a vida das pessoas através do exercício físico. Então hoje eu levo isso como propósito de vida. Antes como personal, mas hoje eu entendi que também é o meu propósito. É aproximar as pessoas de uma vida mais saudável, de uma alimentação mais saudável, do exercício físico. E eu percebo que isso muitas vezes é uma prisão, sabe? Eu vejo, Lucas, que às vezes a pessoa está aprisionada no corpo. Então, principalmente nos últimos meses, Deus tem falado muito comigo isso, né? E o homem, a gente que subiu a montanha, a gente vê tantos homens numa condição física assim que dá pena, dá dó, e que você pode mudar isso. Você pode mudar isso em nome de Jesus, e vamos falar sobre isso também. É isso mesmo. Nós aprendemos, né, que o nosso corpo, que nós somos corpo, alma e espírito. E nós tendemos a muitas vezes focar em só uma área, né? Ou a gente está muito bem emocionalmente, mas não cuida do corpo, não cuida do espírito, ou a gente é muito espiritual e não cuida das outras áreas da nossa vida. Como você tem visto esse equilíbrio? Né? Você falou um pouco sobre isso, mas eu tenho visto particularmente que as pessoas não têm buscado esse equilíbrio. Elas têm corrido muito atrás das coisas, em conquistar, e na ânsia de ser ou ter, elas esquecem que nós temos que cuidar desse tripé, né? É um tripé, corpo, alma e espírito. E a mesa de tripé, se você tira um, ela cai. Você tira você pode ter os dois aqui, mas se não tiver o outro, ela sempre vai cair, né? O que acontece? Antes de me converter, eu sempre fui do esporte. Então eu era obeso quando era criança e comecei a nadar. E na natação ali me encontrei e nadei até os 18 anos. Que top! Então competi centro-oeste, competi fora do país, ali ao redor, né, Bolívia, Paraguai, fui para Goiânia, competi centro-oestes e tal, e ali no estado eu fui campeão por muitos anos seguidos. Mas com a vida adulta, depois engordei de novo e entrei para o jiu-jitsu. E no jiu-jitsu eu voltei a emagrecer, e aí, como você falou, eu só cuidava do corpo. Então comecei a usar anabolizante muito cedo, comecei a correr muito cedo, a lutar muito, e não cuidava do meu espírito e nem da minha alma, só queria saber de cuidar do corpo. Então era aquele cara pit boy, cheio de pitbull e tal. E aí quando eu me converti, eu virei
pro lado espiritual e esqueci do corpo. E aí foi nesse momento que, cuidando de pessoas na igreja, me tornei um líder, mas esqueci do meu corpo. E me vi com 130 quilos. Nossa! Me vi com 130 quilos. E eu não percebia. Às vezes você que está assistindo aí, você não percebe que você está nessa condição. E um dia trabalhando, fui pegar uma chave. Eu estava como corretor de imóveis, tinha parado de atuar na área da educação física. Fui pegar uma chave embaixo do banco. Tentei a primeira vez, a segunda vez. Na terceira vez eu tive uma apneia e apaguei. Aí eu falei, eu preciso mudar. Todo mundo falava que eu estava muito gordo, mas eu não percebia. E aí um dia nosso líder Lucas Cunha foi em Campo Grande. E ele olhou para mim e ele foi muito sincero. Ele tem essa característica. Ele falou, cara, você tá horrível. Às vezes você olha e fala assim, pô, que grosseria, né? Mas sabe que homem precisa de um outro homem para falar a verdade. E ele falou isso para mim. E aquilo assim foi como um choque, né? Um choque na minha alma. Ele falou, cara, você tá horrível, você tá doente. Porque às vezes a gente fala assim, não, pô, tô gordo, mas não tô doente. A Associação Mundial da Saúde trata a obesidade como doença. Não é brincadeira. É isso mesmo. E até 2044, 75% da população brasileira será obesa. Até 2044. Pertinho. E eu falei, não, eu preciso mudar isso. E em um mês eu emagreci 13 quilos. E ali começou o meu processo de mudança novamente. E eu comecei a olhar a obesidade e eu comecei a guerrear contra a obesidade. Porque, infelizmente, as pessoas falam assim, não, crente não bebe, mas come muito. Cara, essa cultura... E é como se isso fosse uma grande vantagem, né? Como se isso também não fosse um pecado, né? E todo mundo leva na brincadeira. Então ali eu vi que eu precisava mudar. E ali, quando eu emagreci, eu falei para minha esposa, eu fiz um caixa na corretagem, eu falei, eu preciso voltar a viver o meu propósito, que é com o emagrecimento. Porque o meu TCC foi sobre emagrecimento. Então tudo estava envolvido. Caramba. E eu falei, não, vou levar isso como propósito. E aí quando eu comecei a atender novamente como personal, começou a vir muito bariátrico, muito homem bariátrico, muita mulher obesa. E eu falei, não, eu quero isso para minha vida. Eu quero ajudar as pessoas a enxergar isso como doença e guerrear contra isso. Cara, que forte, hein? Que forte, porque você viu que... E nós temos essa tendência, né? A voltar para o estado, né? Então você saiu de um estado na infância, conseguiu, né, ter um físico legal, conseguiu emagrecer, se tornou um atleta, mas de alguma maneira você voltou para aquele estado de novo, né? Voltou a engordar, voltou a ser um obeso, voltou a abrir mão do que você gostava ali, da sua profissão, né? Para poder realmente, às vezes, não ser confrontado com aquilo. Mas quando vem a intervenção de um mentor, de um líder, quando vem a intervenção de alguém que você confia e acredita, cara, isso mexe conosco. E você falou algo que é muito forte, né? Um homem precisa de um outro homem para falar a verdade. Isso é muito forte. Infelizmente, sabe, a gente olha, às vezes, uma verdade como grosseria. Mas nós precisamos entender que eu olhava muito para o meu pai e vi o meu pai muito austero, né? Muito agressivo. Mas com o passar dos anos e hoje que eu me tornei pai, hoje eu olho para o meu pai com outro olhar. O valor que eu dou para ele pela dureza, muitas vezes, daquela criação, hoje eu olho e falo, não, ele não foi duro, ele foi pai. Né? E como eu mudei de cidade, hoje estou morando no Rio Grande do Sul, meu pai fez um momento ali com a minha mãe, despedindo da minha família e tal. E eu tive a oportunidade de falar para meu pai, obrigado, porque você fez o papel que um pai de família deveria fazer. Você colocou comida dentro de casa. Você zelou pela nossa família. Você olhou por aquilo que antes, quando eu era apenas um homem, sem não era um pai, não era um esposo, não era um marido.
E eu falei para ele, hoje eu te olho com outro olhar, sabe? Então, é muito importante a gente parar de olhar por aquilo que os nossos pais não fizeram ou não nos deram e começar a olhar por aquilo que eles fizeram, sabe? Então, ali também foi algo de Deus na minha vida. Porque ali eu girei uma chave, até com a paternidade do meu pai, né? Já que a gente está falando de paternidade, né? E ali eu comecei a entender o propósito de Deus. Também eu como personal falando com os meus alunos, falando com os meus amigos, falando com os meus... Porque quando você se resolve para dentro, você consegue se resolver para fora, né? O problema é que muitas vezes nós deixamos as coisas, achamos que colocar debaixo do tapete é limpar a sujeira, e não é limpar a sujeira. Esconder debaixo, atrás do sofá, esconder ali. Já viu quando chega uma visita na casa e você sai correndo e catando e jogando as coisas debaixo da cama, debaixo disso, aquilo, né? Tem filmes que falam isso, né? Mostra isso, né? Chega namorado e o cara sai desesperado e tal. Cara, você não tá limpando. Você tá mostrando algo que você não é. E quando você se resolveu ali com o seu pai, você se resolveu com você, se resolveu com o seu pai, você começa a ter liberdade para se resolver com a sociedade, para se resolver com seus filhos, para escutar uma crítica e falar assim, esse cara aqui, ele pode me criticar e eu vou não levar como uma crítica, mas eu vou levar como um aprendizado. E não só isso. Aí a gente realmente tem autoridade para ajudar pessoas. Perfeito? Porque a palavra de Deus, ela diz assim, né? Amai o teu próximo, assim como a ti mesmo. Né? E eu via, né? Às vezes eu emagreci e engordava. Emagreci, engordava. Eu tinha um problema com comida, que é a escassez. E aí um dia fui na churrascaria, tinha ter ido lá em Campo Grande, no Bezerro de Ouro. Sim. Então é um absurdo, só picanha. O dono do Bezerro de Ouro é meu aluno. Então um abraço aí pra você. E um dia eu fui com minha esposa e eu comi demais, cara. Eu comi demais, assim, que eu tinha que até andar. E aí minha esposa falou, cara, não tá certo isso. Você tem que orar a Deus, você tem que falar com Deus para ver o que é isso. E eu fui orar com Deus e eu lembrei da escassez da minha juventude. Então hoje, eu sento no rodízio de sushi, de pizza, de carne, e eu olho e eu falo, eu não preciso sair daqui passando mal. Perfeito. Eu não preciso comer até estourar. Eu tenho controle sobre mim. E ser homem não é sair na porrada. Ser homem é ter controle sobre si mesmo. É isso. Ser homem é controlar suas emoções, ser homem é controlar a sua carne, ser homem é saber que você precisa buscar Deus, isso é ser homem. E ser homem também é saber que você precisa acordar mais cedo para fazer exercício, cuidar da tua saúde, porque se você... Eu tenho 43 anos hoje. Hoje eu tô muito melhor do que quando eu tinha 30. Muito melhor, mas eu zelo pela minha saúde. Então eu acordo, eu tomo meus fitoterápicos, eu tomo minha vitamina, eu tomo meu ômega 3, eu cuido de mim. E às vezes, engraçado é uma coisa, às vezes as pessoas que estão ao teu redor, falar, por exemplo, né, lá no nosso discipulado, tem lá um pãozinho, né, no horário ali que todo mundo chega, e eu não como. E o pessoal fala, lá vem o Rodrigo. E esses dias eu falei para a moça que prepara, pô, você tem que colocar um ovo, você tem que colocar alguma coisa aí. Até deram risada, sabe? Mas com o passar do tempo, as pessoas vão se incomodando com as suas atitudes positivas e elas começam a mudar. Com certeza, porque o resultado, você pode até tentar cancelar qualquer coisa, tentar descredibilizar, mas o resultado ninguém consegue. A pessoa até credibilizar ali, o Rodrigo é o chato porque só não come o pãozinho, ó, lá vem o cara. Não, e engraçado, tenta te cancelar, né? Sabe o que é engraçado? Eu não falo nada. Eu falo, mas eu não tô falando nada, por que você tá reclamando? Porque dentro da pessoa, ela já tá se cobrando. É isso. Já tem uma cobrança interna, sabe? Mas o resultado, ninguém consegue cancelar um resultado. Ninguém consegue falar assim, não, o cara não se cuida. Não, o Rodrigo, ele não tem resultado. Ele tá falando de algo, não tem como, porque o resultado tá ali. E no meio fitness tem uma frase que eu acho tremendo, que é assim, a boca mente, o shape não. Boa. Não tem como. Vou até anotar aqui. A boca mente, né? Quer dizer, você fala, não, tô fazendo dieta.
né? Às vezes os meus mentorados na mentoria, não, eu não sei o que aconteceu. Aí você olha o cara manda a foto pra você na sexta-feira. Na segunda-feira ele tá todo embaçado. Por que será? Né? Porque teve um final de semana no meio. Teve alguma coisa aí, né? Teve alguma coisa aí. E você falou algo aqui também que muito importante, que nós precisamos trabalhar como homens, essa questão da escassez, né? Às vezes a gente tem um versículo, né? Vamos entrar aqui na Bíblia um pouco. Tem um versículo que diz assim, o que adianta eu ganhar o mundo e perder minha vida, né? Às vezes o cara tá tão escasso em ter, em mostrar que tem, em mostrar que em mostrar que pode, em mostrar que faz, em mostrar que isso, que ele acaba perdendo a sua vida. E perder a sua vida não é morrer. Vai morrer no final, mas não é morrer. Perder sua vida é perder sua dignidade, é perder a sua moral, é perder anos da sua vida preso porque você teve uma atitude impensada, é você, cara, deixar de viver momentos preciosos com seu filho, com a sua casa, com a sua esposa, é perder um casamento. Então, nós temos que ter esse cuidado, sabe? Você falou isso aí, eu me lembrei de uma situação. Eu sempre tive o dia da família aí, depois de uns 8 anos pra cá, eu sempre tenho o dia da família. Na verdade não é dia, a gente não tem condição de ter um dia da família, mas de ter uma noite, de passear. E eu fui na pracinha, tem uma pracinha perto de casa, eu fui na pracinha lá em Campo Grande, antes de mudar pra Caxias. E chega na pracinha, tem aquele monte de criança brincando. Pô, é o dia da família, né? Então um tá andando de bicicleta, o outro tá jogando bola, e eu com a minha filha pequena. E aí eu olhei, tá todos os pais com o celular na mão. E as crianças brincando sozinhas, os pais com o celular na mão. E eu olhei aquilo e o Espírito Santo de Deus falou comigo, falou assim, você vai ser mais um que vai ficar com o celular na mão? Guardei o celular e fui brincar com a minha filha. E a hora que eu fui brincar com a minha filha, chegou umas 10 crianças, Lucas, junto. Uhum. Ô tio, olha a brincadeira que eu tô fazendo aqui. Porque sabe o que as crianças querem? Elas não querem brincar, elas querem a atenção do pai. É isso. E aí eu agachei, hoje já magro, né? Pude agachar, porque talvez você esteja olhando aí, eu tenho um aluno que é o Menderson, que é meu mentorado, estava com 97 quilos, hoje ele está com 75. Ele não conseguia agachar para brincar com a filha dele. E a coisa que mais faz ele feliz de estar na mentoria é que hoje ele pode carregar a filha dele para cima e para baixo. E eu fui brincar com a Joana e um monte de pai ficou apavorado e foi lá tirar a filha dali, né? Uhum. E esses dias em Caxias a mesma coisa. Quando eu vou na praça, eu não vou ficar no celular. Mas sabe por que o pai queria tirar a filha de você? Manda. Eu vou te falar. Porque a filha dele incomoda ele. E aí ele acha que a filha dele vai te incomodar. Por isso que ele fica no celular, e aí quando a filha chega, ele fala, vai lá fazer isso, vai lá fazer aquilo. A filha dele incomoda ele, e aí como a filha dele incomoda ele fala, pô, tá incomodando o Rodrigo, só que não te incomoda. Claro. Porque você tem uma outra cabeça, você quer brincar, você quer estar junto, pelo contrário. Cara, eu me amarro, eu amo demais quando eu chego assim também no parquinho, vou brincar com os meninos, e vem as crianças brincar com a gente, vem mostrar a brincadeira, e vem isso, vem aquilo. E às vezes chegam uns pais, né? Não, desculpa, não, fulana, vem pra cá. Eu falo, não, pode deixar, deixa aqui. E você vê que é uma questão de mindset, né? É uma mudança de mente. E eu pensava assim, de novo minha filha, de novo meu filho, de novo. Cara, aquele momento vai passar e nunca mais vai voltar. Daqui uns dias ela vai estar com 10 anos. Daqui uns dias ela vai estar com 15 anos, eu nunca mais vou conseguir brincar com ela. E eu vou te falar, quando você precisar fazer um saque desse momento, na vida emocional dela, você não vai ter. Não vai ter. Porque vai chegar um momento que você vai precisar fazer um saque. Vai chegar um momento que você vai precisar botar o seu filho, vamos pôr assim, na parede e falar assim, cara, você tá errado. Vira homem, se ajusta. Essa atitude não é uma atitude de condiz com a sua idade, você já amadureceu. Ou pra sua filha, não faz isso mais e tal. E aí, você vai sacar da onde? Agora, qual memória você vai sacar? Agora eu quero te mostrar outra parte. Eu não fiz isso com o meu primeiro filho. E quando meu filho estava com 13 anos, peguei o celular dele para olhar. Meu filho é da igreja, meu filho toca na igreja. A vida inteira tocou. E eu via algumas coisas do mundo. Sim. Não vou entrar em detalhes. E eu fiquei desesperado. Falei, meu filho tá na igreja, o que é isso? E eu fui falar com ele e ele não me ouviu e me descreditou. Eu falei, e agora, o que eu faço?
E eu fui buscar a ajuda de uma psicóloga. E ela falou assim, pede perdão pra ele. E fala que você quer voltar a ser amigo dele. Eu vou pedir perdão para um moleque de 13 anos. Ela falou, se você não pedir perdão, você vai perder teu filho. Você prefere perder teu filho ou continuar orgulhoso? Eu falei, não, ou se reconciliar com ele. Você quer ficar orgulhoso ou se reconciliar com ele? Você quer ter razão ou quer ter coração? Você quer ser amigo do seu filho? Quer ter razão ou coração? E fui eu lá, meu filho, me perdoa, me desculpa. Sabe o que ele falou pra mim, Lucas? Beleza. Você acha que ele me deu moral? Você acha que ele me escutou? Não. E todo dia eu ia lá e falava, meu filho, eu te amo. E ele falava, beleza, tudo certo. Vamos sair comigo? Não, não quero sair. E eu fiquei ali, 6 meses. 6 meses com ele. Até que ele começou a abrir o coração. Até que ele começou a conversar comigo de novo. Até que a gente reconstruiu aquele relacionamento. Então você, pai que tá aí, não tenha orgulho, peça perdão. Se você perdeu esse momento, ele não vai voltar. Não tem jeito. Não adianta você ficar se culpando, se martirizando. Agora você pode pedir perdão. Você pode reconstruir. E hoje a gente é muito amigo. Hoje a gente conversa de tudo. De menina, de faculdade. Hoje tá fazendo direito. É um menino maravilhoso. Tá em Deus. É líder de célula. Então, sabe, eu vejo tanto que isso é importante, sabe? Então, errou, corrige. Corre atrás como um pai, né? Não custa nada, né? Que você vai se tornar menos homem por isso? E pelo contrário, né, cara? Quando você entende isso, você entende que é uma construção, é diferente, é diferente. E aí uma atitude sua de buscar ajuda, né, e de fazer o que precisa ser feito, porque muitos homens têm esse problema, sabe o que precisa ser feito e não faz. E eu quero dizer pra você, homem, que homem faz o que precisa ser feito. É isso aí. O homem não fica procurando desculpinha, não fica procurando medo, não fica preocupado com a moral dele, vamos dizer assim, preocupado com o que os outros vão achar. É isso que eu preciso fazer para crescer? É isso que eu preciso fazer para ajustar? É isso que eu preciso fazer para mudar? Então, vamos tocar esse barco, vamos fazer. E eu, graças a Deus, eu sempre tive muito essa determinação. Se hoje eu estou onde eu estou, nas minhas finanças, no meu casamento, na criação dos meus filhos, no meu ministério, né, no meu propósito de vida, né, como legendário, como pastor, né, como um servo ali da Igreja Sara Nossa Terra, é porque eu faço o que precisa ser feito. Seja limpar um chão, precisa limpar um chão? Vou limpar um chão. Seja pedir um perdão para uma pessoa que, né, a gente escutou aí uma palavra muito forte, né? Seja pedir um perdão para uma pessoa que te magoou muito e você tem que ir lá pedir perdão. Cara, vamos embora. Vamos fazer o que precisa ser feito. Agora, sabe uma coisa que eu tive a oportunidade de fazer? De reconstruir um relacionamento com meu pai. Nós não tivemos relacionamento. Nós não tivemos o que eu tenho com os meus filhos hoje. E aí eu fui orar. E sabe o que eu queria? Eu queria que meu pai me pedisse perdão. Queria que meu pai reconstruísse relacionamento comigo. Não, eu queria estar no direito de falar assim, não, Deus vai tocar o coração do meu pai e o meu pai vai mudar. E não aconteceu. E aí eu falei, não, eu vou ter que levantar e vou ter que reconstruir o relacionamento com ele. Sabe por quê? Porque senão eu não seria o pai que eu sou hoje para os meus filhos. Então eu fui lá no meu pai e eu comecei... E muito louco isso daí. Eu comecei a ligar pro meu pai todo dia. E eu falava pro meu pai, oi pai, tudo bem? Meu pai falava, o que é? O que você quer? E o que você tá precisando, né? O que você tá precisando? Não, meu pai nunca fez isso. É um cara... Mas tipo assim, o que você tá precisando assim? Já desconfiar. Lá vem você. Se tá me ligando é porque fez merda, entendeu? E aí, cara... não, pai, só tô te ligando pra dizer que eu te amo. Tá. Desligava o telefone. Grosso. E aí, cara, direto eu comecei a ligar. E falou, ô pai, tudo bem? Tá, tudo bem. E aí ele começou devagarzinho, ele começou a amaciar. Daqui um mês eu ligava, ô pai, tudo bem? Ô Rodrigo, tudo bem? Fala, filho. Não, só pra saber como é que você tá. E aí, depois de uns 6 meses fazendo isso, teve uma semana que eu não liguei. Sabe o que aconteceu? Meu telefone tocou. Ele falou assim, por que você não tá me ligando? Por que você parou de me ligar? E esses dias eu liguei pra ele de Caxias e ele falou assim, lembrou que tem pai, né? Eu falei, que massa. É bom, né? Eu consegui construir, né,
essa relação com meu pai também. Até me emocionei aqui, porque hoje eu não tenho meu pai, né? Meu pai faleceu em 2013, está 12 anos meu pai faleceu. E meu pai foi um cara muito duro, né? Porque a vida foi muito dura com ele, os pais dele foi muito duro com ele. E quando a gente aceitou Jesus e a gente voltou, a gente começou a reconstruir esse relacionamento. Eu voltei pra minha casa, comecei a reconstruir esse relacionamento. E a gente tinha um relacionamento muito bom, muito parecido de todos os dias. Ele alguns anos antes dele falecer, ele mudou para outro estado, ele foi para Tocantins, tinha uma fazenda, a gente tinha uma fazenda, ele foi para lá. E todos os dias ele me ligava. Todos os dias ele me ligava. Todos os dias, filho, tudo bem? Para falar da mesma vaca, para falar do mesmo porco, para falar da mesma galinha, cadê a bênção? Você não pediu bênção? Oi, pai, às vezes ali trabalhando, né, afobado. Ele, e a bênção? Pai, me perdoa, pai, a bênção. E aí a gente, e eu vou te falar, Rodrigo, eu pude chegar no caixão do meu pai e falar assim, o senhor não me deve nada. Eu não devo nada pro senhor. E eu sei que eu sou o pai que eu sou hoje, né, referência para muitos irmãos, amigos, porque eu consegui resolver isso com meu pai. Então o que você está fazendo é gigantesco. E assim, não é para você apenas, é para o seu filho, é para os seus netos. E outra coisa que eu tive a oportunidade de fazer, de levar os meus filhos para celebrar o avô e a avó. Isso me emociona. Porque eu sempre estimulei isso. Cara, você sabe, na nossa vida é muito corrida, a gente como coordenador de igrejas e aquela correria toda e coordenando e tanto, enfim. E tinha um horáriozinho, eu corria lá para casa da minha mãe e fazia daquele momento, o momento da vovó e do vovô. Então assim, eu tenho, cara, desculpa a emoção aí. Eu tenho o meu filho do meio, ele é igualzinho meu pai, só que meu filho é loiro, de olho verde. E eu e meu pai, a gente é a cara um do outro, a gente é bugre. Só que ele é um bugre branco, que eu falo, né? Cara, e ele é idêntico, assim, nas características do meu pai, do jeito de falar, do jeito de dormir, do jeito de cruzar a perna. E ele é grudado no meu pai, sabe? E ter a oportunidade de dar pro meu pai uma segunda chance de se relacionar com os netos, cara, é muito importante, sabe? Então eu vejo assim, Lucas, que a gente tem que prestar atenção quando a palavra de Deus diz que melhor é dar do que receber, sabe? Então, assim, às vezes a gente olha assim e fala assim, pô, mas o que eu posso dar, né? E eu acho que a minha mudança para Caxias do Sul foi, meu pai sentiu muito, porque eu tive a oportunidade de dar isso pro meu pai e pra minha mãe, sabe? De viver esse tempo com os netos. E os netos amam meu pai e minha mãe, sabe? O que a gente conseguiu passar pros meus filhos, pro Pedro, pro Thiago, pra Joana, é esse princípio de honra, sabe? Então sempre tá ali, sempre honrar o meu pai e a minha mãe. Então isso hoje serve para que eles entendam o que é honra dentro de casa, sabe? Eles sabem dos problemas que eu tive com meu pai, mas não carregaram isso. A gente zerou o jogo. Perfeito, perfeito. E quantos homens estão nos assistindo aqui hoje e você está com a sua vida travada, com a sua família travada, com a sua casa, sabe? As coisas não avançam porque você ainda não resolveu suas pendências com o seu pai. Deixa eu falar um negócio. Aproveita a oportunidade, principalmente se seu pai estiver vivo. Se ele não estiver, você vai ter que resolver mesmo, mas aproveita em vida. Sabe, eu pude resolver a minha vida com meu pai e isso me trouxe uma autoridade de paternidade totalmente diferente. Sabe, ao contrário de você, eu não tive esse privilégio. Só o Cauã, que é o meu filho de 20 anos, que conheceu o avô. Passou um bom tempo com o avô, assim. Brincava muito, celebrava muito. Meu pai curtia muito ele. Mas os meus outros 3 filhos não conheceram o avô, né? E às vezes eu me pego imaginando o meu pai com os meus filhos, como seria. Porque eu sei que ele seria um avô extraordinário. Porque ele era um avô pro Cauã, assim, que era fora de série. Era um amor, uma parceria, os dois, ia pro mercado, ia juntar o boi, a vaca. E meu pai com toda aquela paciência de avô, aquele que sabe o dia que eu entendi que o meu pai estava fazendo o caminho de volta?
eu sempre falava pro meu pai domingo de manhã, pai, me leva pra tomar um sorvete. E ele nunca levava. Nunca levava. E engraçado, né, cara? Esse filho do meio, ele grudou no meu pai de tal forma que meu pai todo domingo de manhã levava ele pra tomar sorvete. Forte, hein? E aquilo é como se você estivesse olhando de fora, sabe? E falando assim, pô, que legal, cara. Ele tá reconstruindo a vida dele. Tá reconstruindo a vida emocional dele. Né? Então, até vou deixar aqui um abraço pra você, pai. Te amo, cara. Você é um cara sensacional. Seu Francisco. Oportunidade de reconstruir a vida com você, né? Do dia do seu aniversário a gente conversou tanto, né, pai? Quem diria que a gente ficaria 1 hora numa vídeo, eu e você, né? Você que não gosta, né, cara? Não gosta. Uma hora e pouco de vídeo conversando. Então, um beijo, pai. Te amo, cara. E, assim, a oportunidade de celebrar esses momentos, né? Então, não tem preço, cara. Se você tá aí, o mais forte é aquele que desiste primeiro do orgulho, sabe? Os homens hoje, Lucas, eles perdem. Sabe onde que os homens perdem? Eles perdem no orgulho. No orgulho de não pedir perdão para a esposa. Antes de me converter, eu fui um péssimo marido para minha esposa. Eu fui um péssimo filho para os meus pais. Mas eu só sabia olhar para o meu nariz. Para aquilo que a minha esposa não fazia. Para aquilo que os meus pais não faziam. Pela sua razão, né? E o dia que eu entendi, cara, que eu não era um cara bom, ali eu comecei a mudar, sabe? É você quebrar o orgulho, cara. Você quebrar... e isso também serve pro profissional. Porque quando você não tem os ganhos que você gostaria e você amadurece, você olha e fala assim, o que tá faltando? Eu preciso fazer um curso, eu preciso fazer uma pós, eu preciso mudar meu estilo de trabalho, eu preciso me conectar com pessoas, eu preciso fazer mais network, sabe? Isso começa a mudar seu pensamento. Sua forma de pensar. Isso faz com que você ganhe mais dinheiro, faz com que você consiga colocar, no meu caso, que era personal de academia, hoje eu tenho produtos digitais, né? Me faz conectar e entender que para crescer eu preciso deixar de ser orgulhoso. Perfeito. E o orgulho, ele corrói, né? Ele te impede de viver o extraordinário, de você realmente viver algo muito grande, porque quando você tem o orgulho dentro de você, é o que você falou, você vive a sua razão, a sua vontade, o que você quer viver, o que você tem que viver, e aí você vive para você, né? E é uma vida para nós mesmo, ela é muito medíocre, né? Ela é muito pequena, ela é muito rasa. E, cara, muito forte o seu testemunho, muito forte. Você que está me ouvindo aqui, homem, Deus está te dando uma oportunidade, é isso mesmo, uma oportunidade para você se reconciliar com seu pai, uma oportunidade para você se resolver dentro da sua casa, uma oportunidade para você não olhar para o que você não teve, mas olhar para o que você vai construir a partir de hoje. Nós temos um defeito muito grande, né? A gente olha esse copo e a gente olha ele meio vazio e fala assim, eu vou morrer de sede. Ou você pode olhar para esse copo e falar assim, cara, ele está meio cheio, já a gente termina de encher ele, eu vou matar a minha sede aqui agora, eu vou conseguir trabalhar e avançar. Ou falar, pô, que bom que ainda tem água. É isso. Celebrar, que bom que ainda tem água. É isso. Eu sou muito disso, sabe? Sou muito de celebrar. Né? Às vezes não tá na condição ideal, mas eu falo, pô, eu tenho que celebrar. Eu com a minha esposa, a gente tem esse costume de agradecer a Deus. A mulher às vezes é um pouco mais frágil e ela vê mais ali a negatividade, ou, né? Tem essa tendência, e aí quando ela começa a puxar para esse lado, fala, amor, vamos agradecer, amor, vamos avançar, amor, Deus está conosco, vamos aprender o que a gente tem que aprender, amor, olha o tanto de coisas que nós temos, olha o quanto a gente conquistou, olha o quanto a gente cresceu. Às vezes, fulano falou isso, fulano falou aquilo, eu falei, deixa, vamos lá. O nosso resultado, foi o que eu falei, né? O nosso resultado vai falar, o nosso resultado vai bater a porta, vai mostrar quem realmente nós somos. Fique em paz. E aí, quando você tem essa cultura de agradecer a Deus, cara, você entende que, né, a Bíblia fala, todas as coisas cooperam
Cara, eu amo Deus demais. Eu amo Deus demais. A minha vida. Sabe, hoje eu fiz uma montanha russa, né? Dentro da vida, né? Porque de manhã cedo eu estava numa conferência, na hora do almoço eu estava numa UTI paliativa, orando por por pessoas ali que teriam horas ou dias de vida, no máximo. À tarde eu estava no aniversário, celebrando a vida, né? E agora eu estou aqui com você. Olha a montanha russa que é a vida, né? Então, se você não tiver um coração grato, se você não olhar ali, até ali, a gente estava conversando sobre isso, né? Até ali naquele leito de morte, eu consegui celebrar a vida ali. Eu consegui mostrar, não sei se tem lado bom, mas mostrar que existe um Deus. E em Deus existe um lado bom. Então nós precisamos, como homens, entender isso. E eu vejo hoje, Rodrigo, cara, que fase que nós estamos vivendo. Homens reclamões, fracos, chorões, imaturos, não sabem o que quer, não sabem para onde vão, e com consequência disso, né, muitas vezes muito acima do peso, porque desconta isso, suas frustrações, a comida, divorciados de vários relacionamentos, porque ele sempre tem razão e a mulher nunca tá certa, né, pais de filhos órfãos, porque o cara já morreu há muito tempo, filho, entendeu? E achando que realmente é a vida que vale a pena viver, né? Eu falei hoje e ainda fiz uma célula hoje. Olha só. Você multiplicou, você valorizou o tempo. Ainda fiz uma célula. Treinei boxe e ainda fiz uma célula hoje. E aí na célula, né? Eu fiz há pouco 38 anos. E na célula eu falei isso. Eu falei, eu tô completando 38 anos. E eu tô fazendo o que eu mais gosto de fazer. Não é boxe. Tá aqui falando de Deus, falando de Jesus. Agora, vem a calhar uma coisa, né? Eu passei umas situações, uns 3 anos atrás, há 6 anos atrás, antes da minha filha nascer. E eu sabe aquele momento que você tá quebrado financeiramente, preocupado, e cheio de problemas financeiros, e tava mal emocionalmente. E aí eu olhei para minha esposa, característica de grávida. Olhei para ela e falei, você tá grávida, amor, não acredito que você tá grávida de novo. Aos meus olhos, o pior momento da minha vida. E aí ela fez o exame e falou, tô grávida. E eu falei, vai vir outro menino, né? Como todo mundo falava, né? Vai vir outro menino. E agora, como é que eu vou pagar as contas? Exatamente. E eu lá com o meu escritório, né? Que eu tinha feito, meu escritório de oração para fazer minhas mentorias e tal. Chegou no 5º mês, ela fez o exame e eu sempre quis ter uma filha. E ela olhou e falou assim, é menina. O médico falou, né? O que vocês têm lá? Eu falei, tem 2 meninos. Ele falou, que bom, porque agora vem a menininha. Nossa. Cara, ali Deus resetou meu coração, Lucas. Peguei o escritório, desfez, levei as mesas para a igreja, ofertei para a igreja, pintei o quarto todo de rosa no mesmo dia. Fiquei a noite inteira pintando o quarto de rosa. Nasceu minha filha, cara, e a minha vida ali deu uma virada. E eu comecei a viver novamente. Eu quero te dizer hoje uma coisa, você que está assistindo. Às vezes o fim é o caminho. Às vezes o final, você fala, cara, agora não tem jeito mais. Agora acabou. É o caminho. Sabe, Deus, ele é mestre em fazer isso com a gente. Às vezes a gente olha e fala assim, não, acabou. Acabou meu ministério, acabou meu casamento. E é o caminho que você precisa. Às vezes o que você precisa é literalmente dar esse reset, né? Cara, dessa desligada, ligar de novo e vamos avançar, vamos conquistar. E o homem, ele precisa se reinventar, ele precisa aprender a se reinventar, porque é o que nós falamos, né? O que eu fiz hoje, essa montanha russa, às vezes ela não é tão rápida assim, às vezes ela demora um pouco. Às vezes a reconstrução financeira demora um pouco. Às vezes a reconstrução da paternidade, ela demora um pouco. Como você falou, nós 6 meses. Se tivesse demorado 1 ano com seu filho, se tivesse demorado 1 ano e 2 meses, porque eles testam a gente, né? cara, eles vão testando. Meu pai demorou mais de 10 anos essa reconstrução, né? Foi 10 anos, aí eu desistia e como eu sou um homem de oração, o Espírito Santo de Deus falava, vai lá no seu pai. Não acredito, vou ter que ir lá de novo. Por isso que é bom
você que está assistindo aí, entregue a tua vida para Jesus. Receba Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Sabe por quê? Porque antes do seu pai terreno, você tem um pai que te olha dos céus. E não é um pai longe, Lucas. É um pai que a hora que você ora, ele escuta e te abraça. Mais presente do que nós aqui. Você é louco. Muito mais presente. Muito mais. Lembra que a gente falou aqui no início? Nós temos um caminho que nós vamos seguir, mas quem tem a liberdade aqui é o Espírito Santo de Deus. Se ele mandar a gente para o outro lado, vamos embora, vamos tocar o barco, né? Eu não costumo fazer script no meu podcast, eu apenas dou mais ou menos um caminho do que a inspiração que Deus me deu, que é falar sobre masculinidade, paternidade, família, propósito, missão. E ele vai extraindo nessa mesa aqui, cara, né, essas histórias que engrandecem muito a gente e faz a gente parar assim, né? Eu esses dias alguém falou assim pra mim, pô, fulano viu que era o pai que tava ligando e ele tipo, saco cheio, desligou o celular, sabe? E eu falei assim, cara, tudo que eu queria é uma ligação do meu pai. É isso aí. Tudo que eu queria é ele, bença, filho. Eu não sei como, eu não sei quando, mas hoje eu faço isso. No meio da célula 12, posso estar no meio da célula do bispo, posso estar... só se eu estiver pregando, eu não atendo. Eu paro tudo que eu estou fazendo, eu atendo e falo, oi pai, tudo bem? Eu estou ocupado aqui, mas eu já te ligo. E eu faço a mesma coisa com a minha mãe. E falando de reinícios... Honra, né? Você fala de honra, né? Fala de honra. Você aprendeu a honrar os seus pais, não pelo que você queria receber eles, mas porque eles são seus pais. E quando a gente fala de honra, é sobre isso. Às vezes a gente quer ser honrado para honrar. A gente quer ser reconhecido para reconhecer. E quando você entende que, cara, não é o que você recebe, é o que você faz que importa. Entendeu? Sabe o que girou a chave na minha cabeça? Ninguém me deve nada. Minha esposa não me deve nada, meus alunos não me devem nada, os meus filhos não me devem nada, os meus pais não me devem nada. Ninguém me deve nada. Quando você coloca isso na tua cabeça, você é livre. É leve, né? Você é livre, Você fala, ninguém me deve nada. Ah, mas eu atendi um discípulo aqui. Quem te mandou atender? Foi Deus que te mandou? Por que você tem que cobrar? Sabe? Então hoje, às vezes uma pessoa vai sair da minha liderança e fala, cara, fica tranquilo, você não me deve nada. E é real. Então eu resolvo, assim, dentro do meu coração, com a facilidade que eu pensei que eu nunca teria. Sempre foi uma dor perder, sempre foi uma dor. É claro que a gente não fica feliz, mas ninguém me deve nada. Sabe, quando a gente faz por propósito, a gente deixa de cobrar. Sabe, a gente deixa de olhar o lucro, seja ele financeiro, ou seja esperando alguma coisa em troca, a gente se desliga disso. E a gente começa a ser mais doador na terra, sabe? A gente começa a semear muito mais. E quando você semeia sem querer algo em troca, você vai colher. Não tem como você não colher. Às vezes as pessoas vão olhar e vão falar assim, pô, o cara tá recebendo lá de graça. Poxa, ele tá tendo uma oportunidade. Por que ele tá tendo aquela oportunidade? Meu irmão, ele de alguma maneira semeou. De alguma maneira ele semeou. E ele tá colhendo o que ele semeou. Sabe, assim como a gente já cansou de ouvir, né? A semeadura é opcional, mas a colheita é obrigatória. E é muito real. Né? Esses dias eu tava conversando com a minha mãe com 70 anos, ela falou assim, a mamãe já tá velha e tal. E meio fazendo, né, aquele momento difícil com 70 anos, eu falei, mãe, se a senhora não tem mais nada para fazer, como pastor, eu falei para ela no final do culto, então você pode orar para Deus te levar. Ela falou, não. Ficou assustada, né? Deu um choque na alma dela ali. E eu falei assim, qual que é o seu sonho? Ela falou, sempre quis ser psicóloga. E eu coloquei a mão na cabeça dela como pastor. Eu falei, então eu te abençoo para ser psicóloga. Pensei que aquele momento tinha passado, Lucas. Quando foi segunda-feira, ela me manda a matrícula da faculdade. Caracas, hein? Tá no 2º ano de psicologia. 70 anos, 72. Sabe o que ela falou pra mim?
de 70, ela tá com 72, 73. Ela falou assim: Rodrigo, eu pensei que eu era burra, porque eu nunca tive a oportunidade de estudar. Hoje eu vejo que eu não sou burro, eu sou inteligente. E ela estuda 6, 7 horas por dia. Mudou, parece que ela tá com 60, cara. 60, assim, é maravilhoso quando você consegue mostrar para as pessoas que a vida não acabou, cara. A vida não acaba, sabe? Às vezes você olha e fala, pô, mas eu sempre lutei contra a obesidade, nunca consegui vencer. Começa agora. E a vida, ela é o valor que você dá para ela, né? Falando dessa questão do paliativo, eu tinha um discípulo, o nome dele chamava Davi. E acho que foi em 2012, não lembro a data. E ele estava com câncer, e aí o câncer deu metástase, operou algumas vezes, tirou e foi curado, não foi, deu metástase. E ele né, se foi, Jesus levou ele, né? E foi uma dor muito grande, foi o primeiro cara que eu cuidei, de verdade, sabe, para Jesus, assim, né, uma ovelha. E nós somos pastores, né, não somos pastores de título, né, nós somos pastores de chamado, né. E eu lembro que eu ia pro banheiro dar banho nele, no hospital. E quando ele perdeu, foi uma dor muito grande. E passou alguns meses, alguns anos, a minha esposa estava no Revisão de Vidas, pregando no Revisão de Vidas. E ela deu testemunho dele, falou, a gente tinha um discípulo, e a gente cuidou dele até o fim, mas a gente nunca viu ele reclamar da vida, a gente nunca viu ele questionar Deus ou questionar o propósito dele. Em todo momento ele pregava e agradecia a Deus. Inclusive nos últimos momentos de vida dele, um dia antes, 2 dias antes, ele mandou um vídeo pra gente, uma cadeira de roda dançando e cantando. Lembra, Gabriel? Dançando e cantando, louvando a Deus. E uma mulher levanta do Revisão de Vidas e fala assim, ele pregou pra mim no hospital. Nossa, eu era enfermeira, eu sou enfermeira desse hospital, eu lembro dessa pessoa. Minha esposa botou a foto dele lá pra dar o testemunho. E falou assim, ele pregou pra mim no hospital. E no momento mais difícil da minha vida, eu lembrei que ele tinha falado de um tal de Revisão de Vidas. E da Sara Nossa Terra, e eu procurei uma pessoa. A vida não acabou nele, né? Quando ele se foi. O propósito não acabou quando ele se foi. As marcas que ele deixou ficaram eternas. E até hoje, sei lá, 13 anos depois, né, tá o Gabriel aqui, que era da família dele, e eu, né, que era o pastor dele, ainda lembramos da força, da paixão, da garra que ele tinha em Deus, da vida que ele tinha reconstruído em Deus. Porque ele decidiu ser um homem de verdade, sabe? Ele decidiu ser um homem de verdade, ele decidiu se deixar ser confrontado, ele decidiu se deixar ser moldado pelo Evangelho, ele decidiu se deixar, sabe, reconstruir uma vida. É o que a Bíblia lá em Hebreus 11 diz. A gente tá muito chorão nesse negócio, né? É muito emocionado. Tá muito emocionado. Tá parecendo que é um podcast de homem. Vamos, firme. Homem chora na presença de Deus, viu? Fica aí o recado para você. E diz assim, né? Abel, depois de morto, ainda fala. Cara, isso é muito forte. Eu quero estar falando depois de morto. Acho que um homem que deixa um legado é isso, né? A gente, você sabe disso, gravou vários filmes, né? E a gravação de um filme, pra pessoa que tá vendo, ela não tem noção quanto é árduo, principalmente da nossa maneira, sem recurso financeiro, voluntariado, e a gente passava ali 3, 4 dias e noites virados, gravando, virado. Eu já dormi em estacionamento, assim, no relento, já dormi no gramado, em relento. E não dormia, não era porque eu vou tirar um cochilo, porque eu apagava, desligava a chave, pá. Aí acordava 1 hora depois, cheio de molhado do negócio, garganta fechada, isso, aquilo. E a gente tocou assim muitos anos. E muitas vezes o que sustentava a gente ali, das afrontas, das brigas, das confusões, eu lembro com o Bispo Marcos, o Bispo Rafael, era falar assim,
um dia os nossos netos vão assistir esse filme. Pessoas que a gente nunca imaginou, nem sabe que existe, nem imagina, vai se converter assistindo esse vídeo. Então vamos levantar, vamos engolir seco e vamos fazer o que é preciso ser feito, porque a gente sabe o que a gente está construindo, sabe? E isso fala muito da masculinidade. Os homens hoje, eles não sabem para onde vão. Eles não sabem, Rodrigo, o que eles estão construindo. Eles não têm uma solidez. E eu falei isso no podcast. No podcast não, na célula hoje. Na reunião de oração hoje. Eu falei assim, eu sei o que eu estou construindo. Eu sei aonde eu estou e eu sei para onde eu vou. Não é para dizer que eu sou melhor que vocês. É para dizer que Deus me deu esse propósito. E eu sou um cara realizado nesse propósito. Ser realizado não quer dizer que eu não vou realizar mais. Mas quer dizer que eu estou muito feliz e muito satisfeito com o que eu tenho aqui. E sei que o que eu tenho aqui é um degrau para mim avançar, né? Agora uma coisa é interessante, né? Zé Café só falar. Eu quero sim. Uma coisa interessante. O homem, ele constrói um legado. E o legado, ele é um sacrifício. Construir um legado é um sacrifício. Nada de valor você constrói esse sacrifício. Seja um casamento. O meu filho mais velho nunca foi de elogiar ou de falar. E aí esses dias eu entrei no TikTok dele. Ele sempre grava músicas e tal, e gravou uma música e tal. E deu uma calhada eu olhar o TikTok dele. E ele fez um vídeo falando de quem eu sou pra ele. Ele me mostrou. Falando que eu sou exemplo dele, tal e tal e tal. Aquele momento ali que eu assisti o vídeo, eu falei assim, cara, eu preciso ser melhor. Eu preciso ser melhor. Esses dias eu li um livro do Bispo Rodovalho. E ele, numa reunião, ele falou assim, quem leu tal livro meu? Só pastores e bispos. Acho que fui eu e mais uns 4 que levantou a mão. Aquilo me deu uma revolta por dentro, sabe? Que eu olhei e falei assim, por que o bispo escreve tanto livro? E ali eu entendi, ele está deixando um legado. A terra fala, né? Então um homem, cara, ele tem que parar de olhar para o momento. E ele tem que olhar para o legado que ele está deixando. Sabe? Sem se importar com o que os outros estão achando. Se é, mas estão me aplaudindo. Mas estão falando bem de mim. Mas estão me chamando de louco. Mas ninguém me valoriza. Cara, ninguém tem que te valorizar. Aonde você viu que alguém tem que te valorizar? Sabe? Então eu vejo muito disso, sabe? E eu tenho aprendido com esse tipo de homem que ninguém precisa me valorizar para eu fazer. Eu preciso olhar e preciso falar qual é o legado que eu estou deixando na terra e na vida dos meus filhos. Sabe, quando eu olho para minha esposa, quando eu saio com ela, esses dias eu tava na cozinha com a minha mulher e minha filha pequena é um furacão, né? Ela olhou assim e falou assim, nossa, vocês estão namorando, né? Porque a gente tava dando um beijo e tal, né? E com certeza eu tô construindo um legado de amor na vida dela. Levei um buquê para ela quando ela fez 6 anos de idade na escola. Levei o buquê, ela não sabia, ela ama rosas, né? A mãe dela passou isso para ela e ela ficou assim emocionada de receber o buquê. Ela não vai querer menos do que isso. Você tá mostrando para sua filha como um homem deve tratar uma mulher, né? O mínimo que ela deve aceitar de tratamento. Você falou do seu filho. Esse final de semana a gente teve uma revisão de vidas, que é um retiro da nossa igreja, e eu tive a oportunidade de coordenar um, e ele teve a oportunidade de trabalhar em outro. E eu fiquei lá coordenando e ele trabalhando. Aí chegou os nossos irmãos e falou assim, Lucas, é o seguinte, a gente vai fazer uma dinâmica, o Cauã vai participar dessa dinâmica, e eu quero que você fique lá perto, lá que a gente vai te chamar para participar dessa dinâmica. Mas o Cauã não pode te ver. Eu, beleza, uma dinâmica e tal, deve ser alguma coisa assim. Aí começou a dinâmica, eles me chamaram, eu entrei e fiquei lá na porta lá, né? Cauã. E a dinâmica era falar sobre um período que ele passou na vida onde ele precisou perdoar, entender e perdoar. Uma situação que ele tinha passado com a mãe dele, e que aquilo tinha machucado muito ele, e que ele precisou passar por aquele período e perdoar. E aí eu não sou casado com a mãe dele, né? Ele veio morar comigo com 13 anos, e ele falou como é que foi o processo de perdão, o processo de
de estar na minha casa, ajudou ele, de como eu aconselhei ele, como eu trouxe à luz a palavra de Deus, né? E trouxe o entendimento para ele, foi bem legal assim, ele falando isso, foi muito forte. E aí o líder, né, o pastor que estava conduzindo, chegou e falou assim, cara, e se você pudesse falar alguma coisa pro seu pai, o que você falaria? Nossa, começou eu escutando, chorando. E aí o líder falou, não, então para aí. Pastor Lucas, entra aqui, fala para ele, fala pro seu pai. E ele falou, né, de tudo, né, assim, da admiração, do carinho, do respeito, do amor. E aí quando foi encerrar o momento, eu falei, não, calma aí, me dá aqui, eu preciso falar também. E eu tenho muito orgulho do meu filho, sabe, Rodrigo? Muito orgulho. E meu pai, ele tinha um defeito. Ele era muito bom para me elogiar, longe de mim, e melhor ainda para me criticar quando eu estava perto, na sua frente. E eu falei que isso não ia ser assim, né? Eu ia ensinar o meu filho, eu ia criticar se fosse preciso, mas eu ia elogiar ele em público e também, né? E aquele momento foi uma oportunidade única, porque eu nunca tinha feito isso perante a igreja, perante tantas pessoas, né? E eu falei com ele, falei, filho, você é um cara que eu admiro, você é um grande homem de Deus, um homem de oração, de fé, você é um cara que é ponta firme, que eu sei que eu posso contar, que eu sei que se eu ligar, você vai me atender, vai me socorrer, vai me ajudar, você é um cara centrado, inteligente, maduro. E comecei a falar e eu falei assim, ó, eu não tô falando de um filho que eu quero ter, tô falando de um filho que eu tenho, sabe? E você tem meu respeito como pai, sabe? E eu sei que ali a gente virou uma nova chave. A gente virou uma nova chave, sabe? E eu quero dizer pra você, pai, mais uma vez, né? Aqui a gente tá falando muito sobre paternidade. Cara, não perde as oportunidades que você tem de elogiar o seu filho, não. Eu criei uma mania. Não sei porquê, mas eu criei uma mania. Todo aniversário dos meus filhos, um dia faltou o pastor, meu bispo, no aniversário. E eu sempre ensinei meus filhos a honrar também seus profetas. E o meu bispo não foi. E eu não lembro qual que era a data de aniversário do Pedro. Mas naquele momento eu falei, ó, gente, eu quero falar agora para vocês sobre o Pedro. E virei, olhei para ele e fiz um discurso igual ao seu. E aquilo virou um costume. Então eu faço isso com a Joana, faço isso com o Pedro, faço isso com o Thiago no dia do aniversário. E aí os meus discípulos começaram a fazer isso com os filhos no dia do aniversário deles. Cara, isso é libertador. Então assim, muito forte. A oportunidade de você influenciar positivamente é muito grande, cara. Quando você... E a força da palavra do pai. Isso é a autoridade, tanto espiritual falando aqui, quanto moral, quanto física, sabe? Como emocional. Se os pais soubessem disso, cara, ó, quando eu mudei de cidade, cheguei pro meu pai e falei, ó, preciso da tua bênção. Tá abençoado. Ele, não, vem cá, preciso que você coloque a mão na minha cabeça e me abençoe. Eu não sei fazer isso, aquele jeitão dele. Falei, eu vou ajoelhar aqui e eu vou falar e você vai repetir. Ele falou, tá bom então, tá bom. 70 e poucos anos, né? Brutão, colocou a mão, falei, diga, meu filho, eu te abençoo. E ele começou a repetir, meu filho, eu te abençoo, tal. Porque eu entendo o princípio da bênção, né? Então, eu fiz ele repetir, ele repetiu do jeito dele, mas ele me abençoou, né? Ele brigou muito para que eu não mudasse de cidade. Ele falou, não, se é para sua felicidade, eu te abençoo, né? Então, pai, você que está assistindo aí, faça isso, abençoe os seus filhos, sabe? Quebre o legado de crítica, quebre o legado de maldição, quebre o legado de sempre reclamar, sabe? Eu sei que a gente tem essa mania, muitas vezes esse costume, mas abençoe, sabe? Abençoe. E quando o seu filho errar, olha aquilo que você faltou como pai, sabe? Meu filho reprovou de ano, uns 2 anos atrás.
E eu iria brigar com ele, mas eu olhei e eu falei, que faltou de mim como pai? Sabe? E faltou. E eu falei pra ele, eu tô reprovando com você. E aquela reprovação fez toda a diferença. Eu falei pra ele, eu tô reprovando junto com você. E eu tô com você nessa reprovação. Parte da sua reprovação também é minha. Sabe? E eu ajudei ele a olhar aquilo e virar a chave. Hoje, nos estudos, ele faz direito. Hoje ele estuda sozinho. Hoje a responsabilidade dele é muito maior. Sabe? Porque ele entendeu. Né? Então, às vezes, pegar na mão e falar assim, esse eu também é meu. E tudo que ele não esperava era isso, né? Ele esperava crítica. Tudo que ele não esperava era isso. E você não... tem gente que gosta de, como é que fala? Chutar cachorro morto, né? E muitos pais fazem muito isso com os filhos, sabe? É falta de sabedoria, então, né, cara? A gente precisa corrigir, precisa ajustar a rota, precisa ponderar, trazer a responsabilidade, sim. Mas você precisa também saber lidar, sabe? E fazer isso muitas vezes, cara. Puxar a responsabilidade para você, não para te trazer uma culpa e para aliviar a pena dele. Para ser subprotetor, né? Mas para dizer assim, cara, vamos ajustar essa rota. Eu já tive momentos com o meu filho, com o Cauã, com o Davi, com a Mariana, que tá mais velho um pouquinho, com a Bia, com a minha esposa, de falar assim, amor, vamos ajustar a rota. Hoje mesmo a gente precisou. Minha esposa foi para São Paulo, né? Quando chegou dentro do avião, ela, que dinheiro que eu vou usar, amor? Aí eu falei, como assim? Ela, não, porque eu tô sem dinheiro. Eu falei, mas você esperou a semana toda, você embarcar no avião para falar comigo? Eu falei, não, amor, você é minha esposa, eu nunca vou te deixar na mão. Mas, cara, você teve o dia todo comigo, teve a semana toda, né? E aí eu conversei com ela, falei, mas ó, é o seguinte, não vamos estragar a sua viagem, eu não vou brigar porque não vai resolver. Falei bem assim, não vamos estragar a sua viagem e eu também não vou me estragar a minha ficada aqui em Brasília com os meus filhos, né? Não vai adiantar. Mas quando você chegar, vamos ajustar essa comunicação, porque em algum momento aqui a gente deixou vazar alguma comunicação. Então vamos ajustar. Então assim, eu acredito que você precisa puxar a responsabilidade para você, dentro de um relacionamento, dentro da criação, trazer a responsabilidade da pessoa e ajustar a rota. Que eu acredito que foi o que você fez, entendeu? Muitas pessoas, ou ela culpa só a pessoa, ou ela só se culpa, e aí alivia a carga e vira um cara super protetor, e aí você estraga o seu filho. Aí seu filho não seria um cara hoje que estudaria, que valorizaria, que realmente faria o que tem que ser feito. Então é uma balança que a gente precisa estar sempre olhando muito de cima. E eu quero dizer, Rodrigo, que você só consegue fazer isso quando você consegue olhar as coisas de cima, olhar as coisas de fora. Às vezes a gente está tão focado nesse copo aqui, ó. Tô tão focado nesse... Se eu pegar esse copo aqui e botar ele lá na ponta colado na câmera, você não vai conseguir me ver, você vai ver só o copo. Mas se eu tirar ele da lente da câmera e colocar ele aqui, você vê toda uma imensidão. Você vê toda uma grandeza de coisas que estão acontecendo. E aí você consegue avaliar. Uma coisa que faz muito sentido nisso que você está falando é o seguinte. Eu tinha muita dificuldade de criar relacionamentos. Até mesmo pela minha criação, né? Meu pai não era um cara que tinha muitos amigos e tal. E eu sempre tinha um preconceito. Mas cara, ele é bom nisso, mas ele falha naquilo. Ele é bom como pai, mas ele é um péssimo marido. Ele é um excelente empresário, mas ele falha como pai. E hoje não. Hoje eu sou um aprendiz. Eu sou uma esponja. Então onde eu vou, eu procuro olhar as qualidades e perguntar para as pessoas, mas o que você está fazendo aqui? Por que isso dá certo? Né? Então eu procuro absorver aquilo que é bom, sabe? E assim a gente tem que agir. E tem que ensinar os nossos filhos a agir. Perfeito. Então às vezes eu pago lá uma nota num curso, né? Agora eu paguei uma nota em São Paulo, vou fazer um curso em São Paulo. E eu falei, pô, mas por que eu tô indo de novo algo que eu sei de fisiologia do exercício e tal? Eu tô indo pelo network. Eu tô indo para ouvir mais uma vez, mas eu tô indo com outra cabeça, sabe? Às vezes você fala assim, pô, mas eu tô investindo tanto, por que eu não cresço? Porque você tá fechado. E eu posso falar uma coisa que eu sempre falava para minha esposa, eu gosto de usar ela aqui como exemplo, e eu falo para algumas pessoas que eu mentorizo e cuido. Às vezes você vai falar uma coisa assim, ó, você precisa virar a chave para a esquerda.
Aí a pessoa, não, mas eu sei. Aí você fala assim, ô filho de mãe, abençoado, você não sabe. Porque se você soubesse, você teria virado a chave para a esquerda. Então vamos lá, juntos, você precisa virar a chave para a esquerda. Então eu acredito, muitas vezes, Rodrigo, que a gente acha que sabe. Mas a gente não sabe, a gente só sabe verdadeiramente quando a gente faz o que precisa ser feito. Seja o curso, seja uma aula. Por que a gente lê a Bíblia? A gente tem esse costume, né, como cristão, e ter intimidade com Deus pelo menos uma vez por ano. Senão você lia só uma vez na vida e falava assim, não, já sei. Você não sabe, cara. Você precisa ter mais busca, você precisa conhecer mais, você precisa... E cada vez que você lê, é uma intimidade diferente, é uma conquista diferente, é um aprendizado diferente, é uma maneira diferente que o Espírito Santo de Deus fala com você. Então eu acredito muito nisso, cara. Muitas coisas a gente não sabe ainda. A gente vai saber quando a gente começar a executar. E aí a gente vai melhorando. Que é uma coisa interessante. Às vezes eu converso com algum amigo da igreja que treina, que acha que treina. E aí eu falo, às vezes você tá vendo o cara treinar errado, ou fazer um exercício ali com a capacidade de 30%, 40% daquilo que ele poderia fazer. E o cara fala assim, não, mas eu sei treinar. Rapaz, eu respiro fundo, sabe? Pô, eu tenho 30 anos de academia e 20 anos da formação, né, da experiência de fazer pós-graduação, farmacocinética, farmacologia, bodybuilder coach, enfim, gastei uma nota com pós-graduação, mais do que a faculdade. E aí você olha um cara que está lá no topo, que o cara é um fisiculturista pro league, profissional, e o cara tem um treinador. Mas o seu amigo lá, ele sabe treinar e ele não precisa de um treinador, né? O tamanho da nossa ignorância. Às vezes é um cara extremamente inteligente, é um cara sábio, é um cara que tem tantas habilidades, mas ele não se abre para aprender algo novo e saber que ele precisa de alguém para mentorizá-lo. Eu acho que triste, acho não, né? Eu vejo triste do cara que acha que sabe das coisas, né? Que você nunca sabe de tudo e você não sabe todas as coisas. A gente é sempre um eterno aprendiz. Meu irmão, já estouramos, que papo gostoso, velho. Que papo. Eu tava cansado, com sono, o olho ardendo, até passou aqui, porque a gente tá numa semana muito atípica, né? Mas já... Eu acho que você queria desistir e eu queria desistir. A minha mulher, eu tava no hotel, ela falou, pô, mas você vai lá? Eu falei, pô, nem sei, mas eu fiz um compromisso. Eu acho que você pensou a mesma coisa, mas eu fiz um compromisso. Não, eu falei assim, o Rodrigo não vai não. Eu pensei assim, eu falei, ele não vai não. Aí quando eu olho do lado, eu falei, caraca, ele veio. Não acredito, cara. E eu vou te falar uma coisa, meu irmão. A melhor coisa que tem é honrar os seus compromissos. Porque a gente tinha tudo pra falar assim, vou pro hotel, vou pra casa... Tem 12 horas, 12 horas. Tem um outro compromisso, né, daqui, e eu poderia muito bem falar assim, eu tenho um outro compromisso, não vamos, e a gente honrou a nossa palavra, honrou o nosso compromisso, estamos aqui, e eu vou te falar um negócio, meu irmão, como foi bom, velho. Muito bom, como eu aprendi com você hoje, como, né, o Gabriel, como eu tô saindo daqui muito feliz, né, por te apresentar esse espaço, por contar, né, como eu te contei, tudo que Deus tem feito nas nossas vidas aqui. Um enriquece o outro, né? Poder aprender com as suas histórias, sabe? E eu queria, antes de encerrar, para você que está me assistindo, queria te passar uma tarefa, uma missão. Quando a gente acabar aqui, que desligar aqui, você vai ligar pro seu pai, vai ligar para sua mãe, pro seu filho, você vai ligar para uma pessoa que você não deve honra de dever, mas você deve honra para ela. Sabe, você vai de alguma maneira expressar o quanto ela é importante para você. Eu quero te dizer uma coisa, eu tinha muito problema em elogiar, e eu durante muito tempo, meu casamento, eu pecava por isso dentro do meu casamento, sabe, eu não elogiava a minha esposa, e é a maior linguagem de amor dela, e eu precisei anotar na mão, elogiar a minha esposa, amo, bonita, inteligente, botei essas palavras assim, sabe? Amor, bonita, inteligente, comecei, anotava e escondia dela, pra ela não ver. Porque eu esquecia, e quando eu olhava e via uma dessas palavras, ou todas escritas, eu lembrava. Aí eu, nossa amor, isso que você falou
cara, nunca tinha pensado nisso. Nossa, moça, tá bonita hoje, tá diferente, o que você fez? Ah, não fiz nada. Eu falei, não, você fez alguma coisa, é possível, né? E eu aprendi isso. Isso me levou para um outro patamar dentro do meu casamento, sabe? E eu aprendi que nós precisamos fazer o que precisa. Talvez você não tenha aprendido isso dos seus pais, talvez você não tenha essa prática. Talvez para você fale assim, mas mecânico eu não vou fazer. Faça mecânico. Faça 6 meses. Faça 3 meses, faça 1 ano. Você vai ver os resultados, você vai ver o quanto é gostoso. Então, eu tenho uma missão para você. Ligue pro seu pai, ligue pra sua mãe, ligue pro seu filho, ligue... Cara, às vezes vai demorar 12 anos, né? Talvez demore 12 anos para reconstruir. Mas eu quero dizer para você, vale a pena. E uma das melhores coisas é isso, né? Ninguém me deve nada. Para mim, eu acho que uma das frases que ficou aqui, que eu anotei, né? Nós precisamos ter no nosso coração. Ninguém me deve nada. E eu sou um eterno devedor de Jesus. É isso aí. Irmão, deixa suas últimas palavras, considerações. Eu estou muito feliz. Quero te dizer que em maio você vai estar aqui em Brasília de novo. Isso aí. Já separa um horário pra gente, viu? Tamo junto. Aí vai trazer a esposa. Minha esposa vai estar aqui também. E aí a gente faz aquele churrasco, faz uma parada. Quem sabe a gente não faz o primeiro com as esposas aí. Já teve o primeiro com a esposa? Teve. Foi o primeiro que eu gravei foi com as esposas. Mas a gente pode fazer, faz outro. O que eu quero deixar aqui, né? Primeiro, aprenda que aquilo que você não tem está no outro. Está no outro quando você faz o bem, está no outro quando você aprende, está no outro quando você tem humildade de aprender. Às vezes é com uma criança, né? Às vezes é com um irmão de célula. Engraçado, Lucas, que eu mudei de Campo Grande e hoje eu saí com o Bispo Vinícius, né? E eu me tornei mais amigo dele depois que eu mudei de cidade. Sabe por quê? Porque às vezes a gente entra num lugar de competitividade que a gente não aproveita as pessoas. Esses dias a gente viajou junto para Bombinhas. Ficamos lá 3 dias. Nossas famílias, nossos filhos celebrando. E a gente poderia ter aproveitado antes e não aproveitamos. A vida... Ela passa muito rápido mesmo, e se você não aproveitar, você vai olhar para trás e falar, puxa vida, eu poderia ter aproveitado, eu não aproveitei aquele momento com meu filho, com a minha mulher, com meu marido. E aproveite cada minuto, sabe, porque o amanhã você não conhece, né? A Bíblia diz em Tiago capítulo 3, né, que é como um vento que hoje existe e amanhã se desvanece. Aproveita cada momento, aproveita com seus filhos, aproveita com a esposa, aproveita com teu pai. Deixa aquilo que não aconteceu de lado, já passou, não vai voltar, sabe? E aproveita os momentos, sabe, que você pode aprender, às vezes no culto. Eu vejo as pessoas do celular e eu falo, elas não estão aproveitando, né? Eu estava aqui em Brasília e eu aproveito cada momento, sabe? Como se fosse o único e o último, porque realmente não vai voltar. A moeda mais cara é o tempo. Então aproveite o tempo que você tem. É isso aí. E aproveitar o tempo não é fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, né? É você curtir aquele momento. Aquele momento é o mais importante. É o hoje. O dia mais importante da sua vida chama-se hoje. Vou falar, nós fomos pro Legendários, né? E não é segredo para ninguém que lá você não leva celular, até porque não pega, né? E eu posso falar que foi uma das melhores coisas que aconteceu. Eu desliguei o celular, me desconectei 100%, 1000%. Não fiquei focado nos negócios de Brasília, não fiquei focado nas coisas que tinha aqui. E isso me trouxe um foco no que mais importava para aquele momento. E às vezes nós precisamos disso, sabe? Desfocar do celular, desfocar das redes sociais, desfocar de outras coisas para você focar no que realmente importa para aquele momento. E às vezes o que realmente importa para aquele momento, você está num parquinho, é brincar com seu filho,
Você estando no seu trabalho, é você servir os seus colaboradores, ajudar, gerar estratégias. Você estando com a sua esposa, é ouvir ela, né? Então, aproveite o momento, né? Curta o momento, viva esse momento. Uma coisa pra gente fechar aqui, uma coisa importante, sabe? Você entender que é fechar o ciclo. Se você tá com a tua esposa, vai curtir com ela, sabe? Você tá com o teu filho, esses dias faz tempo que eu não vou pescar, o Thiago do meio ama pescar. E quando a gente vai pescar, eu gosto mais de ver ele pegar o peixe do que eu pegar, porque ele é demais, ele conquista, né? Ele fala assim, mas eu sou muito bom mesmo. e ele tem essa energia, né, cara? E eu olho assim, cara, aquilo me realiza num nível tão maravilhoso, sabe? Quando a minha filha chega pra mim antes do culto e coloca a roupa e ela vem pra sala com a mão na cintura, esperando o meu elogio. Aquele momento, sabe, é um momento de ouro. Então, esses momentos, cara, são os momentos que fazem valer a pena. Faça a sua vida valer a pena nesses pequenos momentos. É isso que engrandece. Meu irmão, mais uma vez, muito obrigado. Cara, obrigado pelo convite, por aceitar o convite, por estar aqui na nossa mesa. E eu quero te fazer um convite, né? Não sei se você vai conseguir vir, mas nós vamos ter várias edições aqui em Brasília, que é o nosso evento, a nossa imersão na Brasa. É um evento de homens, é um evento onde nós trabalhamos 4 áreas da vida do homem, né? Eu já falei com você um pouco sobre ele, mas nós trabalhamos o empreendedorismo, nós trabalhamos a saúde, o corpo e a saúde, né, física do homem, nós trabalhamos a imagem pessoal do homem, como ele se vê, como as pessoas veem ele, como ele precisa melhorar essa imagem, e nós trabalhamos também paternidade, masculinidade, hombridade, e eu quero te dar esse convite para você estar aqui conosco. O próximo é dia 5/4, o próximo agora, né, daqui 2 semanas, é isso mesmo, daqui 2 semanas nós vamos ter o próximo na casa, já. Uma imersão de homens. Seja bem-vindo e muito obrigado. Você tem um acesso premium lá para estar conosco, meu irmão. Amém. E vamos levar isso aqui para Caxias do Sul. Vamos levar. Né? Que é o que eu quero, né? Eu quero que a gente tenha essa possibilidade de trocar isso, compartilhar dessa estratégia que Deus colocou no teu coração. E eu tenho certeza que vai abençoar meus discípulos, toda a Serra Gaúcha, ó, na Brasa, hein? Presta atenção que a gente vai levar o Na Brasa para Caxias do Sul e você vai estar lá com a gente, em nome de Jesus. Se prepara, porque eu tenho certeza que a sua vida vai ser impactada. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por você ter nos acompanhado até aqui. Não esqueça, volte lá, nós deixamos uma tarefa para você nesse podcast. Cumpra a tarefa e eu tenho certeza que você vai ficar mais leve. A sua casa, a sua família vai agradecer e você vai construir um legado, sabe? Muito obrigado. Se fez sentido para você, envie para o máximo de pessoas possíveis aí, para os seus amigos, irmãos, familiares. Curta, comente e compartilhe aqui. Eu vou deixar o Instagram do Rodrigo, meu irmão. Ah, calma aí. No seu Instagram você falou, né? Que você tem um trabalho. Fala do seu método rapidão. Nem entrando nessa parte, né? Graças a Deus. Chorou, o Espírito Santo de Deus conduziu, né? Deus colocou no meu coração de trazer tanto para cristão como quem ainda não conhece a Cristo, mas se libertar da obesidade. Então hoje, Lucas, dentro do meu trabalho, da minha vida pessoal, meu trabalho hoje é ajudar pessoas a emagrecer com saúde e com qualidade de vida, para que não seja uma coisa momentânea, mas seja algo que ele consiga sustentar para o resto da vida. Então esse é o meu propósito. Então lá no Pastor Maromba 07, você vai encontrar um link, clicar nesse link e os meus colaboradores vão te atender e procurar o melhor programa para você emagrecer com qualidade. Ali tem as dietas, tem a parte de mentoria, tem uma mentoria direto comigo. Então aquilo que você precisa vai ser direcionado para você. Entra, clica, os meus colaboradores vão te perguntar o que você precisa, qual é o seu objetivo e vão te direcionar para essa área que realmente vai trazer isso para você. Então, lá eu falo um pouco mais, você tem a oportunidade de ouvir um pouco mais sobre emagrecimento, sobre dieta, sobre treinamento físico. E é isso aí. Pastor Maromba 07 no Instagram. No Instagram. Entra lá, você vai ser abençoado. Já segue,
curta, compartilha lá o canal, envie para as pessoas. Eu tenho certeza que você literalmente vai tirar um peso das suas costas para que você possa ir mais alto e mais longe. Curtir tua família, para sair com a tua mulher, para se ver melhor como você realmente é. A imagem e semelhança de Deus. É isso. Deus te abençoe. Muito obrigado. Fica com Deus. Um abraço. Tchau, tchau.